Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre poder local, o poder de prefeitas, prefeitos, vereadoras e vereadores. Eu, Juliano Domingues e o professor Manuel Moraes recebemos Adriana Rocha, professora da Universidade Católica de Pernambuco e ex-secretária de Trabalho da Prefeitura da cidade do Recife. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Dizem que a vida acontece nas cidades. Essa frase destaca o poder de quem está à frente de prefeituras e Câmara de Vereadores nos 5.565 municípios brasileiros. É nas cidades que as decisões mais importantes que impactam diretamente a vida das pessoas são tomadas. Desde a eleição de prefeitos e vereadores, prefeitas e vereadoras, até a implementação de políticas públicas, o poder local tem um impacto imenso no cotidiano da população. E aqui vai um dado impressionante. Desses mais de 5.000 municípios, 73% têm entre 10 e 20 mil habitantes, o que representa um desafio e tanto em termos de coordenação de políticas públicas, sobretudo quando se trata da articulação entre municípios, estados e governo federal. Professora Adriana, muito obrigado pela participação, né, Manuel? A gente agradece a sua participação aqui conosco. E aí já vou começar por uma pergunta um pouco mais ampla, depois a gente vai trabalhando os subtemas, né? Falamos aqui nessa abertura sobre o poder, né, de prefeituras e Câmara de Vereadores. Qual a dimensão do poder municipal quando a gente pensa na distribuição, sobretudo em distribuição de recursos e políticas públicas no Brasil? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Antes de mais nada, é uma honra para mim estar aqui ao lado de vocês dois, pessoas que eu admiro demais, e poder contribuir um pouco com esse programa que eu sou fã. Eu acho que quando a gente fala sobre o federalismo no Brasil, de fato, a gente tem algumas considerações bem específicas. E uma delas é esse papel dos municípios na vida do cidadão. A gente tivemos inicialmente, na Carta de 1946, um movimento que se chamou municipalismo. Qual era a ideia? Um país continental como o nosso, ele precisa incentivar o desenvolvimento de todas as regiões. Então, o que se pensou é que, através dos municípios, nós poderíamos alcançar essa igualdade, né, regional. Passou-se a Carta de 46, tivemos o período, infelizmente, longo de ditadura militar, e essa ideia dessa autonomia municipal, ela acabou sendo deturpada. Quando a gente chega na Constituição de 88, o debate volta e volta com muita força. E então a gente pensa que os municípios eles representam realmente essa voz local, e é isso que a Constituição diz, na repartição de competências, certo? A esfera municipal, ela atende exatamente aquela população que está ligada geograficamente ao município, mas o grande problema e a grande questão é de que forma esse poder municipal ele faz essa gestão desse governo. É interessante, voltando aqui a essa estrutura federativa, que o município é o único ente da federação que não possui judiciário, por exemplo. Ele tem apenas o governo e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Mas quando houve esse resgate desse movimento municipalista na Carta de 88, o que é que houve também? O que é que aconteceu, né? Os oportunismos políticos. Muitos municípios começaram a pipocar no território brasileiro sem nenhuma condição de autogestão, né? Então isso trouxe um ônus muito grande, inclusive para o governo estadual, que é obrigado a repartir receitas com esses municípios, e aí aconteceu posteriormente uma emenda à Constituição de 88, que reduziu essa possibilidade, hoje criando diversas exigências, inclusive lei complementar. A gente tem que fazer um estudo, não é, para que, de fato, você consiga enxergar ali uma viabilidade de um município existir, senão o município só recebe dinheiro externo para sustentar o seu prefeito e a sua Câmara de Vereadores e o seu funcionalismo público. Qual o interesse dessa população nesse município? Então, isso é uma questão que ela ainda permanece, porque somos um país de desigualdades. Existem municípios riquíssimos no Brasil, existem municípios que não têm condição realmente de sobrevivência, né? Isso seria muito mais interessante que fosse um distrito, por exemplo,
inclusive para a população local, mas a gente não consegue, talvez, discutir isso com mais seriedade, com o poder público, com o Congresso Nacional, porque há muitos interesses em jogo. E um desses interesses é o jogo eleitoral. Perfeito, vamos falar sobre eleições eleitoral. logo mais. Professor Manuel Moraes, 5.565 municípios, é muito município ou, levando em conta a dimensão do país, está de bom tamanho? Não, eu acredito que é um exagero, principalmente porque você também tem distorções, por exemplo, geográficas. Tem municípios no norte do país que são do tamanho de países e não têm recursos nem sequer para administrar a sua máquina pública, não é? Então, de fato, esse debate que a Adriana trouxe muito bem remonta toda uma perspectiva de doutrina sobre o Pacto Federativo. Mas, por outro lado, a gente também tem uma matriz do direito português, que tem uma referência no direito romano. E foi a partir dessa transferência que surgiu a ideia de município. Município é um instituto medieval que vem da construção das cidades, mas que na perspectiva portuguesa significa metrópole. Então, as cidades que se tornavam desenvolvidas, uma das características era a Câmara Municipal. Tanto que a nossa Câmara Municipal, né, das cidades mais antigas e históricas, elas não só legislavam, elas eram cartórios, elas administravam a vida administrativa. Então, a vida municipal começou a partir do município, isso é muito interessante. E depois é que foi sendo criado o executivo, a partir do processo de república, né, de construção do Estado Federativo. Então, há uma lógica curiosa de que o poder local surgiu depois. Mas se a gente analisar a partir do direito colonial, é o contrário. O poder local dos municípios, as câmaras, tanto que elas, durante 300 anos, elegiam juízes de paz, os chamados juízes ordinários, né? Eram eleitos pelas câmaras e o judiciário brasileiro compunha esse poder de forma muito forte. O professor Manuel Moraes falou sobre Pacto Federativo, a professora Adriana também sobre federalismo no Brasil, então vamos continuar um pouco mais nesse assunto. A gente sabe que quando se discute federalismo, né, se trabalha muito a ideia do federalismo brasileiro, porque no Brasil teríamos então um desenho institucional com algumas especificidades. E normalmente aparece o fato de termos municípios como ente da federação, como sendo uma especificidade que, mais das vezes, aparece como uma crítica, né? Porque normalmente se aponta município como ente da federação como uma disfunção de um federalismo, ou seja, algo que não deveria ter sido feito assim, aqui no Brasil acabou sendo feito dessa forma. Qual seria o motivo dessa crítica, professora Adriana? Bom, eu acho que, primeiro, o federalismo brasileiro, de fato, ele é peculiar. Nós surgimos através de um decreto, né? Não houve um amadurecimento para a construção dessa estrutura federativa. Importamos totalmente a ideia do modelo norte-americano. Existe nos Estados Unidos a federação, vamos implementar uma federação após, obviamente, a proclamação da República. Se a gente observar os modelos federativos no mundo, de fato, o município ele não é ente da federação. Ele é ente geográfico que divide exatamente o Estado-membro. Então, você tem o que é uma federação? São vários estados que resolvem se reunir diante de uma mesma Constituição e formar uma federação, não é isso? Eu não tenho o município de Paudalho, não é um município brasileiro, é um município do estado de Pernambuco. As responsabilidades em relação a Camaragibe, em relação a tantos municípios que nós temos aqui no estado de Pernambuco, é do governo do estado de Pernambuco, certo? Então, isso é que veio, né, vamos dizer assim, fomentar algumas críticas, mas a gente sempre tem os dois lados da moeda. Por outro lado, há quem diga que exatamente por termos algumas peculiaridades nessa nossa história, sobretudo nas desigualdades sociais, que foi preciso que a gente avançasse e gerasse um modelo, de fato, único, não é? nesse direito comparado, para que pudéssemos enxergar uma possibilidade de que essas vozes locais, como muito bem falou o professor Manuel, fossem mais ouvidas, né? Então, quando você fala do município como um ente federativo de toda sorte, a população ela se sente mais contemplada por um espaço de poder, né? Por um espaço de poder que ela não teria quando a gente considerava apenas os municípios como sendo uma unidade geográfica do Estado-membro. Agora, vale salientar, professor,
que isso aconteceu apenas a partir da Constituição de 88. Antes, os municípios não eram considerados como sendo um dos componentes desse modelo federativo, né? Perfeito. No próximo bloco, a reportagem de Thales Alencar traz uma análise sobre as eleições municipais e sua relevância para o contexto estadual e federal. A gente volta num instante. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre poder local. Agora a gente acompanha a reportagem de Thales Alencar. O sistema eleitoral brasileiro é caracterizado por duas principais eleições. De um lado as municipais e do outro as federais e estaduais. O intervalo de tempo de uma para outra é de 2 anos e, apesar de trazerem pautas diferentes, uma influencia diretamente na outra. As eleições municipais servem, muitas vezes, como um termômetro para as eleições presidenciais, como explica o cientista político Felipe Ferreira Lima. Então a eleição municipal, ela não tem aquela influência que tinha no passado nas eleições presidenciais. Ela é muito mais uma espécie de terraplanagem, de mapeamento geográfico, né, para as lideranças políticas a nível estadual e federal, né, do que acontecerá em 2026. Para compreendermos melhor o termômetro das eleições locais, vamos voltar a 2 eleições municipais. Em 2012, o PT elegeu 650 prefeitos ao redor do país. 4 anos mais tarde, nas eleições municipais de 2016, após o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, esse número sofreu uma queda de 60%, e o PT passou a ter 256 prefeitos eleitos ao redor do país. Essa queda era uma prévia do que viria a acontecer nas eleições presidenciáveis de 2018, onde o PT deixou o poder após 16 anos. Para o professor da UFPE, ex-vereador e ex-deputado estadual e federal Paulo Rubens Santiago, diante das últimas eleições e do cenário político atual, é possível perceber um breve desenho para as próximas eleições municipais. É óbvio que os partidos que cresceram nas eleições de 2022, eles querem se manter fortes em 2024. O desenho brasileiro, ele é muito de passo a passo, a cada eleição uma conquista, a cada voto uma conquista. Nós não temos ainda um mapa fechado em todas as 27 capitais, quais seriam as principais candidaturas, se elas têm relação com o bolsonarismo, se elas têm relação com as candidaturas do PT, com os interesses do governo do presidente Lula, mas efetivamente você vai ter uma polarização em algumas grandes capitais, o que não fecha as portas. Nós já vimos eleições em que 2 candidatos eram considerados favoritíssimos e no decorrer da campanha o jogo virou. Apesar da influência direta que sofre das eleições nacionais, é o poder local quem traz as mudanças mais perceptíveis aos olhos dos cidadãos. A eleição municipal é caracterizada por isso, por você ver a realidade transformada, pelo eleitor ter a propriedade de discutir mais sobre o que aconteceu ou o que não aconteceu, né? Por isso que, quando se fala em unificar as eleições, eu particularmente acho uma ideia equivocada, digamos, porque as discussões são diferentes. A eleição municipal traz para a gente uma realidade vivida cotidianamente, muito mais presente do que você falar, por exemplo, em economia, em programas nacionais, né? Falando então, né, ou continuando a falar sobre eleições. Nesse ano temos eleições, né, eleição municipal. As pessoas vão às urnas escolher prefeito ou prefeita, vereador ou vereadora. E aí, professor Manuel, é normal quando chega nesse período agora, candidatos a vereador, candidatos a prefeito, levantarem algumas pautas que não são competência do município, né? E aí eu queria saber do senhor, o que o senhor recomendaria para o eleitor e eleitora de uma maneira geral para ficar atento a quais temas? O que é algo prioritário para o eleitor, né, observar no caso de uma disputa municipal? A agenda municipal é riquíssima, porque a Constituição, a partir do artigo 198, por exemplo, estabeleceu que o SUS se organiza a partir do território. Então imagina que toda a agenda da atenção básica é competência do município. Da saúde, da assistência básica da saúde, da educação,
fundamental. Então, o prefeito ele tem uma responsabilidade enorme a partir da Constituição de 88. Mas ele não é, a partir da perspectiva do que bem disse a professora Adriana Rocha, a Câmara de Vereadores não tem competência legislativa para vários temas que são de monopólio da Constituição Federal. Então, a grande dificuldade é essa. Veja, no âmbito das políticas públicas, o prefeito é o grande gestor, a partir da Constituição de 88, embora ele não tenha recursos. Então, o recurso está na União. Veja, então os prefeitos dependem do Estado, dos governadores e do presidente da República para administrar a responsabilidade que ele adquiriu na Constituição. Esse é o paradoxo. E, por outro lado, as câmaras de vereadores, que no passado colonial foram muito fortes e eram grandes espaços de legislação, a musculatura da vida civil se dava nas câmaras de vereadores, elas se tornaram, na Constituição de 88, profundamente esvaziadas. Então, o vereador hoje pouco pode legislar. Quem legisla na prática é o legislador federal e, claro, o legislador estadual, né? E isso numa perspectiva muito diferenciada. Então, os vereadores, na prática, eles são edis, numa lógica romana, né? São administradores com o prefeito. Eles devem ser aqueles assessores do prefeito que têm mandatos. Ou seja, eles são aqueles que auxiliam, fiscalizam a coisa pública. Mas, do ponto de vista legislativo, que a natureza da Câmara Legislativa, essa memória querida dos vereadores foi esvaziada em função dessa perspectiva, digamos, de que o legislador homenageou a legislatura estadual e a federal em função do Pacto Federativo. E por que será que tem tanta gente querendo ser vereador, vereadora? Tem um detalhe interessante que eu acho que a gente está fazendo aqui também um papel, não é, sobretudo de educar esse eleitor, né? E essa eleitora. Então, da gente perceber o seguinte, que o vereador, diferente do deputado estadual, do deputado federal e do senador, ele pode acumular outras funções, certo? Então, ele pode ser delegado de polícia, um exemplo, não é? E assim, então, existe uma ideia de que essa vereança, claro que você tem também o ônus. Qual é o ônus? Diferente do deputado e do senador, né? Você tem um nível de imunidades parlamentares bem menor. A imunidade do vereador é só em relação à sua manifestação, à sua palavra. Né? Então, os deputados estaduais têm mais imunidade, têm mais proteção. A imunidade são as proteções em razão da função que ele ocupa. E o vereador, então é muito interessante a vereança, porque geralmente você é médico e você é vereador, você é advogado e você é vereador, e você exerce essas funções. Eu não estou falando de formação, de você ter uma formação é natural dentro do universo político, não é isso? Mas que você possa acumular essas funções. E isso faz com que algumas pessoas levantem uma questão muito interessante, não é? Que a vereança deveria ser graciosa, deveria ser gratuita. Você não deveria ganhar para ser vereador, você deveria colaborar com esse desenvolvimento da sua cidade, do seu local, como algo que você faz extra, não é? Você tem a sua profissão, você já tem a sua função na sociedade e você é um destaque na sua sociedade, então você colabora com aquele desenvolvimento da sua cidade, porque, de fato, as competências constitucionais para os municípios são muito mais reduzidas do que quando a gente faz a comparação com os estados e com a União nem se fala. Então, acho que a gente tem que prestar atenção se o candidato a vereador ou a candidata a vereadora fala sobre educação, o professor Manuel tocou muito bem, certo? Fala sobre saúde, fala sobre também meio ambiente, eu acho que isso é uma pauta importantíssima, certo, da vereança, porque o município ele colabora, ele divide, é uma competência concorrente, certo, dos estados e da União, e é comum também para os municípios, então do ponto de vista administrativo, existe essa responsabilidade municipal, e esqueça um pouquinho dessas pautas absurdas. Eu lembro que já na minha vida política como eleitora de muitos e muitos anos, que uma vez eu escutei na televisão um vereador dizendo que iria defender a pena de morte no seu município. Então, esses absurdos, às vezes, a pena de morte é cláusula pétrea, não pode, nem o senador pode, o congressista não pode, a Constituição não permite, mas o vereador se elegeu, professor Juliano. Então, às vezes, a ignorância da gente exatamente não conhecer, né, aquilo que o seu município pode fazer, faz com que a gente faça realmente escolhas erradas e depois a gente vai pagar o pato.
Porque vereador, desculpe, vereador não trabalha de graça. O vereador ganha e ganha dinheiro público, então a gente precisa ter essa responsabilidade como eleitor, somos nós que elegemos. Perfeito. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo. Bianca Santos foi às ruas perguntar: você lembra em quem votou para vereador ou vereadora? A gente confere as respostas já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre poder local. Vamos agora ouvir o que dizem as ruas. É hora do quadro Fala Povo com Bianca Santos. Às vésperas das eleições municipais, o Brasil vem se preparando para um momento importante. Além de escolher líderes locais, essas eleições podem ter impacto direto no cenário político, estadual e federal. Elas refletem as demandas e tendências da sociedade, sendo um termômetro importante para os temas mais urgentes do país. Com uma diversidade de candidatos e questões em jogo, as eleições municipais são uma oportunidade para os cidadãos de mudarem o futuro de suas comunidades e contribuírem para um Brasil mais justo e próspero. Dessa forma, precisamos não só escolher, mas também acompanhar de perto o trabalho dos eleitos. Pensando nisso, o TVDH foi às ruas com a seguinte pergunta: você lembra em quem você votou para vereador nas últimas eleições municipais? Eu não lembro em quem votei, mas eu votei com o objetivo de melhorias. Eu acho que todo mundo vota num candidato com esse objetivo de trazer melhorias através das leis. Mas a gente sabe que quando eles assumem poder, eles não cumprem com aquilo que eles dizem, né? Eu não votei em nenhum vereador, até porque eu me mudei de município e não conhecia muito a realidade. Então, seria irresponsável da minha parte votar em algum vereador que eu não conhecesse a trajetória dele. Então, eu me abstive de votar para vereador. E esse ano tem algum candidato? Olha, este ano ainda não, em vista ainda não, porque eu estou estudando justamente a trajetória dos candidatos do município, né, no qual eu não moro mais em Recife, então eu preciso conhecer melhor para poder ter um voto consciente. Eu votei na cidade que eu morava, né? Eu estou em Recife há pouco tempo, mas eu votei no Piauí, que era onde eu morava, e o vereador que eu votei lá no início do mandato dele, ele até conseguiu suprir as minhas expectativas e cumprir um pouco do que ele falou que faria. Já de agora para frente, eu já acho que ele não está cumprindo tantas expectativas. Não sei o motivo, mas acontece que agora já está próximo de eleição novamente, né? E quando está próximo de eleições, então eles começam a fazer mais promessas e dizer que vão fazer tudo de novo. Mas o que eles prometeram na campanha há 4 anos atrás, para mim, ele não supriu as minhas expectativas. Então vamos continuar agora aqui a falar sobre o fenômeno da amnésia eleitoral, né, que é como as ciências sociais costumam denominar esse fenômeno, que é quando o sujeito não lembra, né, em quem votou. Professora Adriana, a gente falou no bloco anterior sobre a proximidade. A gente acabou não usando essa palavra, né, mas fala-se muito também que o poder, da ideia do poder local também, né, que o poder municipal, sobretudo no caso dos vereadores, permite que haja essa proximidade maior entre representantes e representados. No entanto, uma disfunção também do sistema é quando o eleitor não lembra sequer em quem votou. Isso acaba causando uma quebra nessa cadeia, digamos assim, de fiscalização, porque se a pessoa não se lembra em quem votou, como é que ela vai fiscalizar, né, ou se dá o trabalho de procurar saber o que é que o sujeito fez ou deixou de fazer? E aí, pergunto, qual seria, na sua perspectiva, as implicações ou as consequências, né, e como combater esse fenômeno da amnésia eleitoral? Eu acho que essa amnésia eleitoral, ela tem hoje um caminho que eu acho que é muito fácil, muito simples, que são as redes sociais. A gente consegue controlar muito mais a atividade política de um vereador, de uma vereadora, do que alguns anos atrás, certo? Então, acho que não é desculpa. Eu acho que é a hora da gente resgatar mesmo esse controle. As eleições estão agora, né, perto, são nesse ano, não é só eleição, a gente sabe, não é só município, vai ter também legislativo, a gente vai ter também a eleição para prefeito, né, para prefeita, então a gente precisa ter esse cuidado de fazer essa fiscalização, né? E existe, claro, vários vereadores e vereadoras que honram o mandato. A gente está aqui criticando, mas é bom que se pontue,
que nós somos seres políticos, nós precisamos da política. A política realmente é uma representação. Esse discurso de que eu não me lembro porque eu não me importo, isso é um discurso muito perigoso, certo? Porque a atividade do vereador e da vereadora pode impactar diretamente no seu bem-estar, dentro do seu município, dentro da sua cidade, nas boas escolhas, como você bem disse, o controle sobre o prefeito, sobre a prefeita, é necessário um diálogo, não é? O poder ele é muito perigoso, certo? Se não tem controle. E a gente sabe que constitucionalmente a gente precisa desse controle. E os vereadores fazem esse papel e precisam fazer bem esse papel. Então, o meu conselho é que você pesquise um pouquinho, se você já está com a intenção de votar em A ou em B, não é? Veja qual é a história dessa pessoa, se essa pessoa está se candidatando à reeleição, e se é uma pessoa nova na política, que você também dê uma olhada no currículo, o que é que ela pode contribuir. Não é? Eu acho que a política é uma passagem. Eu tenho essa teoria. Eu acho que a gente precisa primeiro ter a nossa prática de cidadania. Se você é um bom cidadão, se você é uma boa cidadã, você pode passar um tempo na política, mas política não é profissão, certo? Política é uma missão, é uma função temporária. E eu acho que essa é a grande chave dessa descoberta de cidadania, é a gente se dispor também a ter um pouquinho de trabalho, e não é só o bonitinho, não é só o que tem um discurso arrumadinho, mas a pessoa que tem realmente condição de contribuir com a sua cidade. Então, acho que é isso. Professor Manuel, e quais seriam as principais implicações ou consequências dessa amnésia eleitoral quando a gente pensa numa relação entre amnésia eleitoral e políticas públicas, ou déficit de políticas públicas, ou a falta de políticas públicas, quando a gente pensa nessa relação, né, de controle do representante em relação àquele que ele representa, né, ou do representado em relação ao representante? Existe um livro clássico, né, na ciência política, que é de um jurista, por sinal, que é Vitor Nunes Leal, Coronelismo da Enxada ao Voto. E esse livro, que é um clássico, ele desenvolve a tese de que isso alimenta o coronelismo. E o coronelismo é alimentado pela corrupção. Ou seja, quando nós temos essa amnésia, nós entregamos poder aos políticos, ou aos corruptos, ou àqueles que manipulam, né, e que, portanto, se beneficiam dessa amnésia. Porque essa amnésia gera, na verdade, controle. Ela é provocada a partir da ideia de controle, porque quem controla o poder local controla o orçamento, controla a política e, portanto, gera esse processo de organização do sistema político. Inclusive, Vitor Nunes Leal defende a ideia de que a eleição no Brasil fosse uma só. Né? Que, se eu não me engano, Maurício Randes, que a gente chegou até a entrevistá-lo outro dia, ele desenvolveu, quando deputado federal, esse projeto de uma eleição num ano só. Não teria mais essa repartição de 2 anos municipal, 2 anos presidente, né? Porque todo mundo sabe que isso também é um acordo, porque a eleição municipal acontece, digamos, em um determinado ano, e os acordos ocorrem em função do presidente e governador. No outro ano, os acordos acontecem de presidente para governador com os prefeitos eleitos a partir desse background. Então, na verdade, a política do coronelismo vai se retroalimentando. E acaba gerando uma espécie de descontinuidade também em termos de políticas públicas, né, de implementação de políticas públicas. E tem um fator que para mim é decisivo, me permite, Adriana, que é a história da reeleição. O fator da reeleição acabou com o poder popular, porque a reeleição gerou a capacidade do prefeito ser eleito. Olha, no momento em que o prefeito ele está com a máquina pública toda organizada, prefeito ou prefeito, a partir do seu lugar de gestor central, né, com muitos recursos, cargos comissionados, controla os partidos políticos, geralmente é assim, os competentes, né? Porque os incompetentes podem não ter maioria no parlamento, sofrer impeachment, que é o outro aspecto do sincronismo né, do poder municipal. Quer dizer, a Câmara perdeu muito, mas em relação ao sincronismo, quer dizer, quando o que cabe ao presidente, cabe ao parlamento, cabe ao governador, cabe ao legislativo, o Câmara Municipal pode caçar o prefeito. Então, o prefeito ele precisa ter muitos candidatos para poder garantir uma base parlamentar, porque a nossa Constituição aponta para o parlamentarismo. Ela não é parlamentarista, mas ela aponta para o parlamentarismo. Nesse caso, o senhor entende, então, que a reeleição não deveria ocorrer, é isso? Eu acho a reeleição um desastre, porque ela produziu uma castra política de gestores que se
reproduzem. E quando não, nós temos um outro fenômeno no Brasil, que é a circularidade desses gestores. Então nós temos, eu acho interessante quando a Adriana defendeu a ideia da política não é profissão. Isso é muito bom e vem da dignidade de uma professora que tem o magistério de Adriana. Mas o mundo da política é completamente diferente. Na política, o que prevalece são os políticos profissionais. E nós temos, inclusive, hoje em dia, no Brasil, castas profissionais. Por exemplo, prefeitos profissionais, prefeitas e prefeitos profissionais, que vão mudando até de município e vão rodando, né, partidos não têm menor importância. Que importância é que ele é um gestor competente. E que ele vai circulando, né? E quando não é ele, são o filho, o irmão, o parente, o primo, né? Por conta dos impedimentos da reeleição do parente no município, mas ele vai para outro município e assim uma família inteira controla regiões inteiras do país. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos, com Ana Célia. É quando a nossa convidada, o professor Manuel Moraes, responde uma pergunta feita por você que acompanha o TVDH. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema Poder Local. Agora a professora Adriana Rocha e o professor Manuel Moraes respondem uma pergunta enviada por quem acompanha o programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Ana Célia. As eleições nem sempre recebem a atenção que merecem. Por isso, a iniciativa do voto consciente é lembrada e reafirmada a cada ano eleitoral no Brasil, a fim de conscientizar o cidadão e a cidadã da importância do voto. Mesmo que por vezes o exercício e o poder do voto sejam desacreditados por alguns, é esse o elo democrático que pode garantir os direitos e deveres da sociedade, inclusive de diferentes grupos sociais impactados por cada tomada de decisão de nossos representantes eleitos. Para falar nesse ponto, o Educar de hoje recebeu a pergunta da professora Yara Manolak, diretora do Sintep e secretária de Gênero para o TVDH. Em relação ao poder, né, local e as eleições municipais, né, que vamos passar por elas este ano, gostaria que trouxesse uma perspectiva de gênero e raça, né, focando em como esse poder interfere na incidência, né, ou na presença de nós mulheres nas disputas eleitorais, né, e que muitas vezes somos usadas para candidaturas fictícias, né, e como é que a gente pode conseguir avançar mais nesse campo, né, e obter mais espaço, né, nessa disputa eleitoral, que também é importante, é um espaço também importante, né, de disputa. Se possível, fazer uma relação com o avanço, né, das nossas companheiras, irmãs mexicanas, né, que hoje obtêm a paridade no que se refere a essa disputa eleitoral, né, e aí se pudesse fazer essa relação para que a gente pudesse aprender também um pouco com elas. A gente agradece a professora Yara Manolak, diretora do Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco, e secretária de Gênero. Então passo já a pergunta para a professora Adriana, depois o professor Manuel. Professora Adriana, que tem experiência também, né, dos dois lados, digamos assim, do balcão. Eu adorei tanto como, a pergunta, né, da professora, eu só tenho a agradecer a professora pela pergunta. Eu tenho mais de, acho que já são quase 30 anos como professora de Direito Constitucional, né? E na minha formação sempre me causou muita indignação essa manutenção do poder que o professor Manuel tão bem colocou. Eu sempre digo aos meus alunos e às minhas alunas, de todos esses anos, minha gente, vocês precisam desafiar os espaços de poder. E vocês precisam desafiar também essa questão da política, desse jogo da política. E disse isso durante muitos anos, professor, até que eu disse, nossa, eu também tenho que ter essa coragem. E fiz esse caminho, esse percurso. Em 2018, me candidatei ao Senado, né, e fui muito indagada sobre como uma mulher se coloca pela primeira vez numa candidatura ao Senado. Quase todas as minhas entrevistas de rádio, quem quiser resgatar, as perguntas elas eram repetidas, né? Até a gente já teve a oportunidade, né, professor Manuel, era sobre isso e sobre o aborto. Por que você como mulher quer e qual é a sua opinião sobre o aborto?
E eu também tive a experiência recente na Secretaria de Trabalho e Qualificação, lidando também com vereadores e vereadoras na Câmara Municipal, e pude sentir ainda mais forte essa questão de gênero, certo? A questão de gênero, a questão racial, espaços nós já conseguimos, mas o tempo todo nós estamos correndo o risco de perder esses espaços, nós mulheres, e ainda mais se a gente faz esse recorte, que é o recorte ainda mais complexo, que é o recorte de raça das mulheres pretas, né, que, além dessa dificuldade de ingressar nesse espaço, ainda enfrentam muito mais preconceito dentro das suas falas. Então, como se as suas falas também tivessem ser... Até aqui ela pode falar. Se ela entrar num debate proibido, né, então ela é geralmente atacada, ela é atacada na sua honra, ela sofre calúnia, ela sofre discursos de ódio na rede social. Nós tivemos a aprovação de uma legislação importantíssima, professora, que foi exatamente a questão da violência política de gênero. Eu acho que isso foi uma grande evolução. Nós já tivemos a primeira condenação, certo? Então, acho que essas eleições elas vão ser a prova de fogo sobre a utilização correta dessa legislação, se ela vai vingar ou não, não é? Eu acredito que sim, porque isso quer dizer que nós evoluímos, que nós podemos conviver com essas vozes femininas dentro desses espaços, certo? Nunca é demais lembrar que não é só na política. Eu fui vice-presidente da OAB, conselheira federal, presidente da Comissão das Mulheres Advogadas, né, também, e esse recurso desse machismo de tentar exatamente sempre questionar a nossa competência, questionar esse nosso local de fala, ele é diário, ele é diário. Existem artifícios que são indecentes e não republicanos. Quem não acompanhou, e aí eu tenho que falar, né, quem não acompanhou recentemente um escândalo da Associação Municipal dos Prefeitos em Brasília, que foram filmados numa casa, né, onde haviam garotas de programa, então são espaços onde os homens frequentam e tomam decisões sobre as questões de Estado, e geralmente as mulheres elas não vão estar naquele espaço, certo? Ou porque elas não vão se sentir à vontade, ou porque elas não querem realmente estar ali, ou porque elas não querem, né, colocar até a sua honra numa situação difícil, que para nós mulheres isso realmente acontece. Agora você, Juliano, com toda a sua honra, você, professor Manuel, se fossem políticos, poderiam tranquilamente estar nessa festa, resolver a questão e ir para casa. Vocês teriam essa condição, nós mulheres não temos. Então a política precisa das mulheres também para que a sociedade entenda que a política precisa ser mais limpa. Enquanto a gente não tiver essa abertura, certo, desse respeito a essas vozes femininas, quem vai sofrer é você, cidadão, é você, cidadã, não é só a mulher, não. Os homens também precisam refletir sobre isso. Onde a mulher está nesse espaço, sobretudo as mulheres progressistas, em geral a política melhora, porque a política realmente ela se torna mais democrática, ela se torna mais inclusiva, e as questões que vão ser discutidas elas vão interessar muito mais, porque eu acho que ninguém aqui quer pagar com dinheiro público coisas que a gente sabe que não são para ser utilizadas, não é? Através, né, desse artifício de você estar num evento, você estar num congresso, você estar num encontro, que é um encontro para você debater o futuro do seu município, e você vai debater numa festinha, no mínimo, duvidosa, certo? Em relação a esse espaço. Professor Manuel Moraes. Não, eu acho que na América Latina houve um avanço do feminismo. E esse avanço é profundo. Eu diria que é um avanço sem volta. O caso do México, que foi citado, é um exemplo disso. Políticas públicas estruturais que vão garantir no parlamento a igualdade de gênero. Mas não é só no México. Na Bolívia, Equador, outros países que marcam um novo constitucionalismo latino-americano, você já tem essa incidência do feminismo e a mudança estrutural. Porque é como a gente percebe no Brasil, a perspectiva da representação feminina, que vem desde 1930, ela se deu numa perspectiva conservadora. A lei foi aprovada em função da luta das sufranistas, né? As mulheres que queriam ter o direito ao voto, mas estavam ideologicamente assim, inseridas em um contexto conservador. Então elas conseguiram o direito ao voto, mas não tinham uma perspectiva de luta de gênero.
E isso fez com que essas mulheres participaram de lutas contra as próprias lutas delas, infelizmente. E esvaziando a conquista que ganharam na perspectiva me permite, do tem uma sufrágio. observação muito interessante, me permite, em relação a Claro. essa questão. A gente observa que as mulheres com pautas contra os direitos das mulheres, em geral, elas têm um DNA na política que vem ou do pai ou do marido. Quando a mulher ela é independente, ela consegue totalmente ingressar na diferente, política isso. com o seu discurso próprio, ela tende a respeitar os direitos das outras mulheres. Mas quando eu sou mulher do fulano, do deputado fulano de tal, eu sou filha do não sei o quê, nada contra a filiação, mas pode observar, né, que a pauta geralmente conservadora não diz respeito unicamente à questão da mistura entre religião e política, que é péssimo, a gente sabe que não deveria ser, mas também em relação a essa formação dessa mulher. Como é que ela chegou na política? Foi através de quem? Não é? Se foi através de um homem, das bênçãos de um homem, geralmente um familiar, a tendência, não estou dizendo que são todas, a gente também tem boas representantes que vêm, né, desse caminho, mas elas tendem a não respeitar essas pautas de direitos femininos, né, que afinal de contas o direito sempre foi contra as mulheres. Quando a gente avança um pouquinho, aí vem alguém que se incomoda com isso, não é? Mas a gente tem que lembrar que o Estado nunca foi amigo desse espaço feminino, nunca. O que pôde fazer para que essas mulheres elas se mantivessem em casa, que não tivessem direito a gerir o seu próprio negócio, o seu próprio dinheiro e tal, o que pôde ser feito, foi feito, certo? Do ponto de vista do Estado. Então, quando a gente começa a quebrar essa regra e dizer, olha, a mulher é um ser autônomo, ela pode decidir, ela pode escolher sobre a sua vida, isso incomoda. E o ambiente da disputa municipal é uma arena importante nesse sentido também. Com certeza. Eu acho a pior arena, do ponto de vista... A mais desafiadora. É o mais desafiador para nós mulheres, com certeza, porque o professor Manuel foi cirúrgico quando ele disse, e aí complementando a sua fala, professor, que como a gente tem, um dos problemas desse excesso de município é porque a gente tem mais dificuldade de controle, e a eleição municipal, infelizmente, a eleição mais difícil de ser controlada do ponto de vista da corrupção, do resquício do coronelismo, do voto limpo. Como é que a gente consegue esse voto limpo? Tomar lá da cá. Então, se você já tem dificuldade de controlar um estado, você imagine 5.000 municípios. Perfeito. Não é? Depois do intervalo tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre poder local. Professor Manuel Moraes, professora Adriana Rocha, voltando um pouco ao início do programa, né? A gente retoma o início do programa e fala também um pouco mais sobre eleições, né? Teremos aí eleições nesse contexto, né, de relacionamento do federalismo brasileiro, depois, né, de um período, né, em que percebemos aí uma série de desmonte de políticas públicas, né, fragilização no exercício de determinados direitos, na garantia de direitos, né, sobretudo quando a gente pensa nos direitos humanos de maneira geral. O que esperar, né, primeiro o professor Manuel, depois a professora Adriana, o que esperar dessas próximas eleições, levando em conta a efetivação, a possibilidade, né, de efetivação, ou que isso esteja na agenda, a gente vê uma disputa, né, da agenda da pauta moral, e as políticas públicas ficam, né, em último plano. Qual a expectativa, professor Manuel, em relação a esse debate, né, da agenda, políticas públicas, levando em conta todas essas dificuldades, né, que a gente mencionou aqui nessas próximas eleições municipais? Eu acho que a crise climática que vivemos no Rio Grande do Sul e a devastação que houve faz com que a gente precise refletir o papel do poder municipal. Eu acho que a resposta muito lenta do Estado, seja da União, né, no que já se fala da crise do presidencialismo brasileiro, né, em função do chamado parlamentarismo orçamentário, seja a incapacidade dos prefeitos de agir preventivamente ou coordenados, né, faz com que a gente precise repensar o Estado. O Estado brasileiro não é só uma exceção, é o mundo inteiro, né? O Leviatã está fora de lugar. É uma obra importante agora, né, o professor nosso, Flávio Rezende, que traz isso, né? Você tem um aumento de recursos, mas pouca entrega.
Então, o que é que está acontecendo? É a falta de controle social, é a falta de transparência, é a dinâmica do Estado, é a falta de resposta. Porque no Japão, um tsunami acontece, em menos de 6 meses, todas as obras, as ruas estão construídas. Não é? Eu estou falando de um país dentro do arco democrático, que você poderia dizer, não, mas se fosse a China não tem a democracia, né? Mas o Japão tem, é um processo, é um país democrático, mas tem uma cultura de eficiência, de eficácia do poder público, que faz com que haja uma estrutura que sobreviva a terremotos, né? A tsunamis, e o Estado responde. O Brasil, me parece, não conseguir, talvez se não houver esse repensar, que talvez deveria ser, não vai ser, eu tenho certeza que não será, mas se fôssemos, né, um país que tivéssemos uma democracia mais vibrante, o tema central das eleições é repensar o poder municipal, repensar a estrutura do Estado diante da nova crise climática que a gente vai enfrentar no mundo. Professora Adriana. Concordo muito com o professor Manuel, mas eu acho que essa pauta também, agora para o poder municipal, é democracia, sabe? Não é brincadeira a gente ficar o tempo todo trazendo novamente para o debate os riscos para o próprio processo eleitoral de que a gente possa, de uma hora para outra, deixar de escolher também os nossos representantes. Com todas as mazelas, com todos os problemas que a gente tem dentro do processo eleitoral brasileiro, a gente precisa alinhar essa votação, não é? Alinhar as nossas escolhas também com o poder executivo, porque não adianta nada a gente só pensar na figura, por exemplo, de um prefeito ou de uma prefeita, se a gente também não tem uma eleição responsável na Câmara de Vereadores, para essa Câmara de Vereadores dar essa sustentação, pelo menos nessa sustentação de apoiamento, não é, a esse governo, nessa pauta ambiental, senão a gente não vai caminhar, vão ficar as discussões, não que não haja necessidade de na democracia a gente precisa de oposição, né, de vozes dissonantes, eu não estou dizendo isso, mas vozes dissonantes com responsabilidade. Porque você fazer oposição só para você prejudicar o seu adversário, né, em nome do dinheiro público, isso é um absurdo. E isso é o nosso dia a dia da política, infelizmente. É isso que a gente enxerga. Né? As pessoas não têm responsabilidade porque não dói no seu bolso. Então, não dói no seu bolso, eu continuo prejudicando o andamento do governo, prejudicando as pautas difíceis, como a pauta do meio ambiente, porque a escolha é difícil, a gente sabe disso, mas ela é necessária, e eu vou estar muito atenta também à pauta das mulheres. Porque, infelizmente, o movimento do Tribunal Eleitoral, do nosso judiciário, foi de perdoar os partidos políticos que fizeram, né, dentro das suas próprias casas, criaram essas candidaturas que não são verdadeiras, né? Eu não gosto nem da expressão laranja, eu acho que isso até diminui a figura da mulher, né? Mas essas candidaturas simplesmente, né, para falsear essa necessária paridade que seja. Eu até tenho um discurso um pouco preocupada com essa história da paridade, porque, infelizmente, os homens já estão deturpando a ideia de paridade que a gente luta. Eu avisava no Conselho Federal há uns anos atrás, dizendo, minha gente, vocês, homens, defendam a paridade, porque isso um dia vai ser bom para vocês. Conselho Federal da OAB, né? Da OAB, desculpe, o Conselho Federal da OAB. Eu sou advogada, né, e militante, e hoje a gente enxerga isso. Porque, veja, numa política, professores, onde nós temos uma minoria de mulheres, por que não defender uma mudança nesse cenário? E nós temos que ter mais mulheres. Quando você fala só em paridade, a paridade é para incentivar o acesso das mulheres. Se não, você veda, por exemplo, candidaturas mais expressivas femininas, porque você tem um limite dentro dos partidos também. Então, se você quiser fazer um coro só de mulheres, você acaba criando, um discurso que, para mim, não é um discurso importante nesse momento, é o inverso, a gente tem que incentivar esse ingresso dessas mulheres, de que você tem que acabar reservando a cota masculina. A cota masculina. Eu acho que a gente tem que ter cuidado. Então, a paridade ela é o mínimo de homens e mulheres, mas nesse cenário de déficit feminino, enquanto as mulheres não estiverem bem representadas nos congressos, nas casas legislativas, nas assembleias legislativas dos estados, nas câmaras municipais, eu continuo defendendo que eu quero mais mulheres do que homens. Eu quero ter essa experiência.
de democracia, como existem em outros países, em países muito mais desenvolvidos que o nosso, onde as mulheres são maioria na política. Estamos juntos nessa defesa, né, professor Manuel? Total. Professora Adriana, muito obrigado pela participação, né, professor Manuel? A gente agradece a participação da professora Adriana Rocha. Vote mulheres. É isso. Mais uma vez, né, o Obrigada. TV Direitos Humanos agradece, né, professor Manuel, a participação. Isso. Até uma próxima. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anote aí, @programa tvdh.unicap. Estamos também no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. Agradecemos pela companhia e até a próxima.